Então é isso aí, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Gap Filosófico. E hoje, já que estou experimentando esse formato React, já fiz uns 2 vídeos ou 3 nesse formato, né? Vou reagir de bate-pronto a esse vídeo medley, vou chamar assim, né, do Dunker com a Rita Von Hunt. Dunker é pesquisador, psicanalista, né, dentre várias outras coisas. Um pensador pelo qual eu já fiz um react aqui no canal, comentando algumas observações equivocadas que ele fez quanto a 2 vídeos que ele fez sobre Jung, né? Um vídeo que deu bastante o que falar, alguns jungianos retrucaram em vários aspectos com razão, referente a determinadas insinuações que ele fez sem muito aprofundamento, né? Jung até me surpreende, porque eu achava que o Dunker, que disse que chegou a Lacan através de Jung, né, que meio que acidentalmente ele foi a Lacan, né, e tinha um aprofundamento mais específico inicialmente em Jung, né, proferiu algumas generalizações que depois ele tentou justificar que seriam apenas provocações, mas não me convenceu, porque no segundo vídeo ele recoloca, mediante uma certa insistência, nas mesmas mediações argumentativas que ele estabeleceu no primeiro vídeo, mas esse react hoje não é sobre isso, né? Só estou ponderando essas situações, né? Porque o Dunker é uma figura ainda assim que eu respeito bastante, né? Sua pesquisa é uma pesquisa robusta em Lacan, em relação com outros autores. Foi infeliz nessa situação aí do Jung. Eu fiz um react, isso bem no início do canal, né? Talvez, quem sabe, um dia eu refaça esse react melhor, comentando, né, as especificidades, né, e algumas generalizações apressadas que ele fez ali, né, devido ao calor do momento, a demanda de web, etc, né. E esse medley com a Rita Von Hunt, que é uma comunicadora que, é o que me parece, né, um comunicador, né, não sei bem ao certo como a figura que representa Rita Von Hunt se sente à vontade de ser chamada, mas vou considerar aqui a personagem, né? Provoca esse diálogo, assisti alguns trechinhos assim muito curtos, né, de algumas pessoas que digamos assim se extasiaram, né, com esse medley, como o próprio Dunker desde o início do vídeo. É o que muitas pessoas vinham pedindo há muito tempo. Então vou assistir o vídeo para ver se realmente tem tanta profundidade, se tem tanta novidade nesse tipo de abordagem, nesse medley específico do Dunker com Rita Von Hunt. Desde já eu peço que se você curte o nosso trabalho que a gente faz de um modo geral, não só no canal Gap Filosófico, como nos canais A Bia Ayala, no canal Leitor Subversivo, no nosso coletivo de grupo de estudos e derivados, temos várias outras atividades, temos compartilhamento de livros, né, temos orientações para projeto de mestrado, doutorado, né, temos orientações para produção de artigos acadêmicos, né, temos divulgações de trabalhos acadêmicos e não acadêmicos, temos processos interventivos de ação direta, temos várias relações aí que nós produzimos no nosso coletivo. Você deseja apoiar esse coletivo de alguma forma? Tem 2 formas de você apoiar esse coletivo. A primeira é através do Pix dos canais principais, né, que é o canal Abiayala 345, o canal Gap Filosófico e o canal do Leitor Subversivo. Todos os canais, em todos os vídeos, tem um Pix dos canais na descrição. Independentemente de qual canal você faça a colaboração, isso vai ser revertido de maneira positiva para o coletivo como um todo. E também, no momento, tem um clube de membros do canal Gap Filosófico, no qual você, se tornando membro desse canal, esses valores a partir de R$ 4,99, né, você tem acesso a alguns benefícios. E, além disso, você pode ajudar o nosso processo coletivo independente como um todo, se assim você achar que o que nós fazemos por aqui é válido, tá?
Então é muito importante que você possa nos ajudar para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui de uma maneira minimamente razoável e minimamente sustentável, tá bom? Então vamos ao React. Bisturi de artista, Winnie Dance, conosco, num momento muito especial, especialíssimo, Rita von Hunt. Hoje, querida... Tô muito contente, Cris. Eu já tô em casa. Assisti tanto, menina. Então, Rita, bem-vinda ao canal. A gente tem aqui um momento em que queríamos discutir as relações entre Carlinhos e Freud. Eita. Para começar. Bora. O que você acha? E elas se amigam? Se elas andam na paralela, elas têm bons e maus encontros? Acho que tem bons e maus encontros é um bom jeito de pensar a questão. Tem um livro que eu acho muito bacana para pensar essa questão. Vou tentar então ir costurando assim, quem sabe a gente chega. Esse costurando assim seria dizer, hoje historicamente, a gente tem uma geração de intelectuais, uma tradição intelectual que nós chamamos de intelectuais com e contra Marx. Silvia Federici, né? Com e contra Marx. O trabalho pelo qual a Silvia Federici é conhecida, um trabalho de pensar a acumulação primitiva do capital e o corpo da mulher, é um trabalho com Marx e contra Marx, porque ela vai apontar lacunas deixadas pelo pensamento marxiano. E aí a crítica a esse trabalho dela é que ela faz uma leitura um pouquinho empobrecida do Engels, né? Então talvez por isso o com e contra apareça dessa forma. Da família, Exato, da lógica de reprodução cultural. Que é um trabalho que foi, né, ao qual o Engels se dedicou bastante, assim. E aí, quando a gente pensa essa questão, o feminismo é uma coisa. Aquele livro que eu disse no início chama Dangerous Liaisons, né? Relações perigosas, né? E que é um livro que faz uma espécie de historiografia, de arqueologia das aproximações e distanciamentos do marxismo e do feminismo. E dessa relação tensa que há entre os dois. Então, mais uma vez, quando a gente pensa quando eu penso a psicanálise e o marxismo, eu acho que eu penso um pouco assim. Coisa número 1. Existem aqueles que vão dizer é inconciliável, a psicanálise é uma teoria pequeno-burguesa, individualista, colonialista. E aí, a nossa... refrega é pensar o seguinte, o Eribaldo Maia tem um texto, grande Eri, tem abraço ali, tem um texto bonito no Lavra Palavra chamado Psicanálise e Marxismo, uma heresia ou um debate sobre falsas premissas. E aí nesse texto, Eri, eu acho que é o primeiro movimento do texto, e eu tô indo de cabeça, então vale ler, mas o Eri faz alguma coisa tipo assim, olha, o materialismo histórico dialético ele é, na sua gênese, apropriacionista. Em qual sentido? Esse jovem Marx, ele está, ao mesmo tempo, lendo a teoria da economia política, Ricardo e Smith, David Ricardo e Adam Smith, que são liberais safados. Mas a teoria do valor-trabalho está sendo organizada pelo Ricardo. Ok, essa seria uma perna. A próxima perna é a dialética hegeliana, né? Vamos chamar o quê? De idealismo alemão? Agora, entre idealismo alemão e liberalismo anglófano, será que... E ainda existe uma terceira perna da teoria. O que eu fico pensando é que quem nega, rejeita essa ideia
de como o marxismo se aproxima de outras áreas do conhecimento e como outras áreas do conhecimento se apropriam do método materialista histórico dialético, recusa a história do marxismo, né? Porque, de novo, na sua gênese, o marxismo está preocupado em oferecer novas respostas a perguntas que já estão colocadas, né? O Marx não produz seu pensamento no vácuo, né? E cada teórico que pega a tocha do Marx e do Engels a pega de mão dada com outra coisa. Bem, vamos lá, né? Eu já vi que tem bastante questões aqui que são bem assim, inicialmente delicadas, né, e complicadas referente àquilo que apresenta-se como um grande diagnóstico, principalmente baseado no texto aí que foi apresentado aí, que não diz muita coisa nova se você for parar para pensar a partir da própria perspectiva hegeliana. Não precisa nem dar essa volta toda aí que foi dada no sentido de dizer que existe uma perna a qual Marx, enquanto seu apropriacionismo, que é a palavra que ela utiliza baseado nesse texto, que supostamente traz alguma novidade, né, é algo proveniente do desenvolvimento dialético, né, enquanto explicitação da concretude. E essa questão da concretude, chamar de método, será? Não sei, né? Pelo menos em termos, a questão marxiana, e toda vez que eu me referir à questão marxiana, aqui eu estou me referindo a Marx, né, para fazer essa distinção, porque a questão marxismo é uma questão multifacetada, como a própria Rita von Hunt apresenta aqui, né, essa questão. Eu não sabia nem que o vídeo era sobre isso especificamente, mas se a questão é essa, então vamos adentrar, né? O próprio movimento dialético, né, hegeliano, ele circunscreve, né, um conjunto de processos que podem ser compreendidos dentro do desenvolvimento, entre aspas, etapista introdutório da fenomenologia do espírito, que vai caminhar ali para a ciência da lógica, que vai suscitar, né, um diálogo sempre tríade dentro dessas etapas, né, com a noção do desenvolvimento do espírito, mais especificamente associado com a questão do espírito de uma época. Então, falar de idealismo alemão como se o idealismo alemão fosse uma possibilidade, sei que isso não foi dito aqui no vídeo, né, mas como se fosse uma possibilidade homogênea, né, de um desenvolvimento desse apropriacionismo, não é exatamente correto, né, porque havia uma querela gigantesca ali acerca de certas tendências unilateralizantes, que é uma questão para Hegel, inclusive, e em certa medida Kant está sendo bastante discutido ali, discute-se até que ponto o Kant ainda reverbera, né, essa nuance dentro da perspectiva do idealismo alemão, mas especificamente os mais famosos ali, né, dentro da investigação oficial filosófica sobre dialética, vai ser Fichte, Schelling e Hegel, né? O Schelling com uma tendência mais dissolutiva objetivante e o Fichte uma tendência mais dissolutiva subjetivadora, né? E é nisso que o Hegel vai começar a tratar especificamente no considerado, né, o primeiro livro do Hegel, né, que ele faz a comparação entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling. Então, a questão do apropriacionismo como algo, como uma leitura, digamos assim, como uma chave de leitura, na verdade, que apresenta-se como trazendo uma perspectiva nova. Não digo que essa questão do apropriacionismo enquanto o marxismo é algo novo, porque de fato o marxismo, enquanto essa herança dialética, aí você pode englobar até a questão com Stirner, inclusive, né? Como o próprio Stirner, de certa forma, em relação à dialética, e aqui não em relação a Marx, nem muito menos a Hegel, e se você for considerar que a dialética também ela não surge especificamente, é lógico que ela vai criar uma certa robustez a partir de Hegel. E aqui eu nem estou me referindo, por exemplo, à questão da dialética em Platão.
existem outros processos civilizatórios que já demandavam processos dialéticos, dentro dos processos civilizatórios africanos, por exemplo, né? Saudações aí para o nosso amigo Ivan Poli, né? Professor Dr. Ivan Poli, pesquisador do resgate da questão do renascimento africano, que trouxe isso para nós uma determinada live. Eu tive a oportunidade de colocar uma questão, uma pergunta para o Vladimir Safatli, que é o grande estudioso de Hegel, e que suscita, no final das contas, essa utilização, né, de uma apropriacionista, de fato, da perspectiva hegeliana, reverberando os aspectos dominantes do espírito de sua época, que reverberavam um certo sentido burguês dentro da dialética hegeliana. E não seria diferente com todos esses autores. Por exemplo, quando se toca na questão da ausência crítica radical referente a Marx, referente às questões do feminismo, isso deve-se também, né, além de uma escolha do autor, aquilo que reverberava na sua época, né, paradigmas institucionais. E quando eu falo de paradigmas institucionais, eu estou me referindo a tudo aquilo que fomentava as questões caudalosas, interessantes e veementemente interessantes para Marx dentro daquele contexto, né? E eu não sei nem se, né, não costumo afirmar questões que eu não tenho completa certeza, se o Engels é alguém completamente defensável dessas questões, apesar de sim ressaltar que Engels buscou fazer críticas radicais acerca da questão da família e etc e tal, dentro de uma certa concepção de um familismo que vai ser criticado posteriormente, presente na própria psicanálise e dentro da reverberação institucional marxista hegemônica, né, que vai ser criticado mais especificamente no Anti-Édipo de Deleuze-Guattari, né. Não sei se vão ser citados aqui, já que a questão que se apresenta aqui na boca da Rita Von Hunt é justamente o marxismo, se é algo próprio do marxismo. Interpreto eu que isso não surge do marxismo, mas isso é próprio da própria explicitação da necessidade da materialidade enquanto dialética. E aí é uma outra questão que a maioria dos marxistas é uma questão delicada, né? Que é o paradoxo, no final das contas, do que poderia ser suscitado, ou que poderia ser concebido como essa materialidade. Porque no final das contas é a necessidade, no final das contas, de se referir-se a partir de abstrações àquilo que é concretude. Isso, de certa forma, é insolúvel, né? Essa discussão ela não é levada tão a sério dentro da perspectiva do marxismo, porque é necessário, enquanto reverberação política, digamos assim, refletir uma crítica às concepções hegemônicas, né? E vide a questão do capitalismo, dentro do nosso contexto, capitalismo tardio, neoliberalismo, né? Neocolonialismo e questões afins, né? Que já estavam explicitadas lá em Marx, enquanto interesse, em Engels também, né? Mas essa é uma questão bem insolúvel, né? Essa referência que já era um problema ali em Hegel, dessa busca, na verdade, no final das contas, incessante da questão conceito, da questão forma em relação à concretude, é algo ainda presente dentro do marxismo. Então, muita atenção nisso aqui, né? Então, esse processo de assimilacionismo do marxismo não é algo do marxismo necessariamente, apesar disso ser gênese também do marxismo, mas é algo da necessidade de uma leitura mais materialista possível, no sentido enquanto explicitação histórica contextual das reverberações objetivas em transição. É importante também não colocar a questão da objetividade como algo estratificado, nem muito menos como algo a ser negado, como pressupõe a reinterpretação da objetividade lá no Anti-Édipo de Deleuze-Guattari, que por muitas vezes dentro da linguagem oficial, política, marxista, são rejeitados por serem concebidos como pós-modernos, e tudo aquilo que é pós-moderno deve ser rejeitado porque não é ortodoxo, o que não é colaborativo com esse próprio discurso. Então vamos ver que tipo de diálogo vai ser proferido aqui em relação a esse tipo de questão, né? Nenhuma novidade até o momento, algumas colocações que me parecem digamos assim, muito mais propagandistas, né, no sentido de promover algumas figuras e atores, né, que bebem da fonte aí, né, de um determinado grupo,
né? E até agora nenhuma novidade, nada tão relevante assim, apesar do tom ser muito assim pomposo, né? Como é próprio da Rita Von Hunt. Então vamos lá, vamos soltar. Tá travando um pouquinho, mas com fé a gente consegue, né? O que o Althusser faz? O que o Marcuse faz? Gramsci. O Gramsci, né? O Gramsci é Você tá beleza com a maquiavelista, né? Ele tá juntando Marx e Maquiavel. O Michel Louvi. Vai citar Deleuze e Brasileiro Guattari? surrealista. Exato! Então, cada um desses movimentos é pensar que a gente não é exegeta, a gente não tá pegando um livro sagrado e extraindo a verdade dele. Isso aí é perfeito. A gente é marxista. E o seu Carlinho morreu tem coisa de 2 séculos, né? O Lenin, que já é um atualizador do Marx e do Engels, morreu tem 1 século e blau. Ou seja, vale para o Marx o que o Lacan disse da psicanálise, tem que estar no A altura do seu horizonte, tempo. no seu tempo. E a altura do seu tempo. Então, vamos ver se eu chego lá. Esse lá seria dizer o seguinte. Nós temos uma tradição longa de freudo-marxistas. E ela é, às vezes, mais Freud e às vezes mais marxista. Mas do Reich a Melanie Klein, passando pelo Vygotsky, aqui no Brasil, você, o Safatli, a Maria Rita Kell, são intelectuais que estão, de alguma forma, pensando a psicanálise à luz do marxismo e o método marxista como contribuição à psicanálise, né? Existe talvez uma luta de classes interna à psicanálise. Mas agora você chegou no presente que eu tinha para você. Maravilhoso! Do meu amigo, não sei se você já tem, o Neil Parker. Não tem. A Psicanálise e Revolução. Aliás, que eu acho que toca num ponto aqui comum das nossas formações, né? Você tem um pé na escola de Birmingham, no Cultural. Vou comentar um pouco desse trecho aqui, porque ela fala de luta de classes em relação à psicanálise e marxismo, né? E mais uma vez, parece que a dinâmica crítica a ser desenvolvida aqui, ela é muito mais nuançada do que especificamente, do que lógico que eu não quero desclassificar a noção de luta de classes aqui, mas por muitas vezes entendo que foi uma metáfora utilizada aqui no sentido de especificar esse embate, né, que está presente de certa forma no próprio Freud, que considerava, tem cartas do Freud falando sobre isso que a gente compreende como método dialético marxista e como Freud compreendia a dialética como uma espécie de abstração, e meio que sem querer o Freud toca nessa questão, né, da relação conceito-concretude dentro do marxismo, porque por mais que Marx faça críticas extremamente interessantes e pertinentes a Hegel, como por exemplo na crítica à filosofia do direito de Hegel, ele explicita uma série de questões e mistificações fundamentais e úteis à dialética hegeliana, né? Não dá para resumir, digamos assim, né? Que por exemplo lá em Moisés e o monoteísmo, o Freud em determinados pontos chega a se aproximar muito de explicitar uma dialética, porque voltando à questão, a dialética não é um método, né? Então o marxismo ele também não pode ser um método, apesar de por muitas vezes eu entender o que alguns pesquisadores, né, alguns militantes querem dizer com método, né, como uma possibilidade de leitura da concretude enquanto leitura dessa objetividade móvel que é a questão material, né, digamos assim. Então, dentro desse sentido, se a leitura é essa, né, Deleuze e Guattari sentem a necessidade de fazer o deslocamento da questão da objetividade sobre uma égide lukatiana, né, que tenta reelaborar o lugar da objetividade como coisificação, como um sentido negativo, e aí entra a questão da ontologia também, né. Embates a serem comprados dentro da concepção ontológica, né, será que é um embate válido entre positividade e negatividade, né, no sentido de que existe uma negatividade a ser combatida na concepção lukatiana em relação à questão da coisificação, né? E aí a gente remontaria a um certo sentido da coisificação enquanto alienação dentro de um sentido mais primordial na perspectiva hegeliana, que atenderia no final das contas, dentro da perspectiva hegeliana, mais necessariamente na questão da fenomenologia do espírito, a alienação como algo inexorável
né, e não como uma mistificação majoritária que precisa ser radicalizada, né, no sentido de ser desmistificada, né, de tirar todo o seu aparato fenomenológico, digamos assim, né, porque se a aparência, como concebe Marx, fosse próprio, né, da materialidade, não seria necessário o método materialista, um método, entre aspas, tá, materialista, científico, né, para poder se observar com radicalidade a realidade e as suas nuances, né? Então, mas a questão que para Hegel é que a alienação ela vai ocorrer inevitavelmente. A gente poderia dizer que ela é sine qua non, inclusive, a perspectiva das construções subjetivas e objetivas gerais da ciência, da sociedade, da subjetividade, né, da sociedade, da formação do próprio Estado. A questão é a administração desse processo de alienação enquanto produtividade. Aqui temos um Hegel deleuziano, né? Por incrível que pareça, cada vez mais eu vejo essa aproximação em certos aspectos, por mais que Deleuze tenha sido um combatente veemente da dialética hegeliana dentro do contexto francês, né? Mas é possível, né, achar essas nuances, e é onde possivelmente se pode fazer um uso da dialética sem assumir uma perspectiva do produtivismo deleuziano no sentido mais espinosista, né, enquanto positividade ontológica, e nem também se basear numa determinada interpretação hegemônica de Hegel sobre a égide de uma negatividade contida nesse processo dissolutivo progressivo dialético como uma perspectiva hegemônica. Então, há várias nuances aqui, para além de um resumo, a questão de uma luta de classes entre psicanálise e marxismo, porque há reverberações do marxismo, há concepções teóricas do próprio Freud, aqui estou me referindo especificamente à psicanálise freudiana, porque se você for para Jung, se você for para Lacan, Jung também especificamente, apesar de majoritariamente ser um kantiano, está sendo produzida ali uma identificação de determinados processos de alienação, né? Que em alguma medida pode se coadunar com a perspectiva de uma condição de possibilidade formalista, como é reproduzido em certas interpretações. Quando eu me refiro aqui a interpretações, eu estou me referindo a certas reverberações materiais de atitudes políticas, de atitudes conceituais, né? Porque na minha concepção não há essa distinção entre conceito e atitude. Há expressões de ações que podem se tornar abstratas, sejam elas discurso ou sejam ações supostamente diretas, né? Há discursos mistificados, né? Há ações mistificadas. Então, agir e pensar não são oposições ou não são dualidades de um componente integrador, né? Mas o componente mistificação depende do tipo de encontro que é produzido, e aqui muito importante ressaltar, Marx foi leitor de Spinoza, né? Um texto muito negligenciado do mais jovem Marx, etc., mas isso vai se reverberar em determinadas questões. Spinoza é esse que é um autor extremamente importante para Hegel, apesar da tendência soberba, digamos assim, do Hegel de complementar Spinoza com todo o seu esquema dialético. Mas a gente não precisa ser fiel a Hegel, a gente não precisa ser necessariamente fiel a tudo que Marx concebeu, aos seus equívocos, nem a Deleuze, nem a ninguém. A questão, o desafio é a produção dessa materialidade como implicação crítica. E aí eu acho que todos esses autores, se você conseguir dialogar por esse prisma, dentro da psicanálise, fazendo uso, como o Fanon fez, da psicanálise, mesmo criticando-a veementemente nos seus aspectos majoritariamente coloniais, né, ela não perde a sua possibilidade enquanto ferramenta, assim como a própria dialética, assim como vários outros campos teóricos, né, que por muitas vezes são interpretados como alguns comunicadores famosos, como o senhor João Emanuel, costuma dizer que Foucault é o inimigo do marxismo, né? João Emanuel, que é de certa forma apadrinhador do texto que foi citado aqui, do camarada que escreveu o texto que foi citado aqui, como algo extremamente original, né? Por isso que está sendo citado aqui, inclusive, né? Então tem várias nuances aqui, né, que não suscitam grandes novidades nessa abordagem, tá? São questões amplamente discutidas. Pronto, o texto acho que é Marx Selvagem, do Jean Thibault, é um texto muito interessante que faz esse desenvolvimento com Marx e contra Marx em determinados aspectos, mas o contra Marx não é contra Marx no sentido de destituir Marx, né, mas contra
a Marx no sentido de fazer uso, inclusive, dos seus equívocos, que é algo que eu sou extremamente a favor. Né? Por exemplo, a maioria dos marxistas, né? Os marxistas são considerados ortodoxos, tem uma rejeição muito grande com Nietzsche, é o caso do Lossurdo, por exemplo. Apesar de ter sido um grande estudioso, muito influenciado na verdade por Lossurdo, mas eu entendo que o Lossurdo faz um uso extremamente interessante, apesar de ser em vários momentos tendencioso para uma negatividade do pensamento de Nietzsche, em alguns momentos com razão, mas pesando a mão veementemente em Nietzsche em relação a, digamos assim, salvaguardar o Hegel, né, que era o autor que ele exacerbadamente considerava como um grande inspiração intelectual, né, e o Nietzsche como um grande problema a ser esmiuçado e em alguns momentos se utilizar dele, mas o método era necessariamente alinhado com a perspectiva dialética marxista hegeliana. Né? E aí tem até um texto do grupo de estudos Nietzsche que explora essa questão de um equívoco metodológico do Lossurdo de explorar o Nietzsche, né? E aí eu deixo posteriormente na descrição todas essas indicações, né? Mas os textos do Lossurdo sobre o Nietzsche são extremamente interessantes e você não precisa assumir uma posição de vou comprar tudo que o Lossurdo vai dizer ou vou negar tudo que o Lossurdo vai dizer. A questão é examinar, né, e perceber como esses encaixes podem servir a uma produtividade de uma crítica radical aprofundada e uma produtividade de implicação na própria materialidade enquanto política, enquanto teoria, né, enquanto concepções críticas dos mais variados campos, inclusive dentro da dimensão psicológica que Jung explorou tão bem, né, como eu citei agora há pouco, né, no seu livro, que para mim é um clássico, Tipos Psicológicos, que suscita a questão da compreensão, que reverbera também a questão lá do formalismo, que Hegel critica em Kant, né, que já aparece também na interpretação que Lenin faz, não só nessa questão, mas em várias outras questões acerca do espontaneísmo e a reverberação de um certo sentido de formalismo dentro da ação política, né, ampla, e o Jung em outra dimensionalidade dentro da questão da unilateralidade psicológica, criticando os aspectos da produção de determinadas concepções teóricas, de uma forma de produzir ciência, de uma forma de produzir religiosidade, de uma forma de se implicar em determinadas questões dentro de um prisma tendencioso a uma unilateralidade subjetivadora ou objetivadora dentro de determinados padrões de reprodução de acordo com um processo contextual histórico, né? Lógico que não há grandes novidades disso, né? Mas por muitas vezes se parte de interpretações de conceitos dados. Então a questão entre psicanálise e marxismo, e o Jung por muitas vezes parece apresentar-se como um crítico da concepção socialista que na interpretação dele é uma espécie de reação, né, a tendências, né, de uma época, né, porque a dimensionalidade da questão dos tipos psicológicos ela também reverbera da cultura e se reverbera a partir da cultura, né? Então a cultura, quando ela se produz majoritariamente de uma tendência mais externalista objetiva, de uma tendência mais internalista subjetiva, ela pode implicar em determinadas reações culturais e caminhar para determinadas concepções. E na interpretação dele, a apropriação que ele faz do Nietzsche, né, nesse sentido, ela caminha justamente o diagnóstico dentro desse aspecto, né, no seguinte, da questão de que o Nietzsche foi apropriado pelos nazistas, né, e até uma questão que o Dunker toca no vídeo dele sobre sobre o Jung, né, que eu achei bastante deslocado, assim, complicado, eu até comentei lá no vídeo, né, que ele faz essa associação do Jung que estaria, de certa forma, fazendo uma espécie de determinismo a partir da descrição das tipologias psicológicas a partir de uma interpretação que o Nietzsche faz, já essencializando duas coisas aqui, né? Essencializando Jung e essencializando a concepção do Nietzsche. Nem o Jung essencializou a questão dos tipos psicológicos como aprisionamentos subjetivos ou aprisionamentos psicológicos, e nem o Nietzsche faz apologia a um certo tipo de vou chamar aqui de homem saudável, especificamente alinhado a determinadas características. Isso foi uma apropriação feita, e até cansa falar sobre isso, né? Por aquilo que viria a se tornar nazismo, né? Na época de Nietzsche isso ainda não havia se consolidado, né? Mas há aspirações e apropriações dos seus textos a partir de concepções unilateralizadas. Mas o que Jung diz é que não é que o Nietzsche é um apologeta da guerra, apesar de heraclitiano, né? Mas que ele identifica que a partir de determinadas tendências estratificadoras da moral, a partir de uma condição psicológica, essa violência vai irromper inevitavelmente.
né? Então, antes de ser um apologeta da guerra, como Hegel o é dentro da fenomenologia do espírito, e o nosso amigo Domênico Lussurdo faz questão de não ver, e aqui digo mais uma vez, Hegel é uma ferramenta extremamente útil, nem por conta desses apontamentos deixa de ser fundamental ler Hegel, assim como Nietzsche tem vários problemas, né, questões assim, indefensáveis, né, e é possível utilizá-lo como ferramenta, né. Eu acho que essa tendência maniqueísta de abraçar ou rejeitar determinados autores, lógico, tem alguns autores que são mais, digamos assim, menos utilizáveis que outros, isso é um fato. Mas essa questão de rejeitar ou abraçar determinados autores, eu acho que perde a dimensionalidade disso que está sendo chamado aqui de movimentos intelectuais. Eu acho curioso ainda na época de hoje estar se utilizando esse tipo de termo, né? Que é um termo assim tão excludente, é um termo meio soberbo das coisas. Né? Porque a própria ideia do intelectual, né? A própria ideia dos intelectuais que ocupam a cena intelectual, como se a própria população lá não fosse capaz de entender ideias complexas, né? Como se o lugar do intelectual ainda existisse dessa maneira, apesar de existir por conta da mistificação acadêmica e uma série de questões que são problemas da própria academia, apesar de todas as suas formas interessantes de se produzir, né? Mas a academia tem sérios vícios que são provenientes desse próprio processo educacional, que são derivados do próprio formalismo que está sendo criticado aqui, né? É um formalismo que cria essa espécie de forma de dizer determinadas questões com áreas de profundidade que a esquerda majoritariamente reproduz, né? Principalmente através de figuras hegemônicas, né? Como essas que estão aqui, né? Enfim, né? Então vamos prosseguir aqui no vídeo. Studies, Sim, uma tradição anglo-saxônica da... Mas mais do que isso, eu sou Fefe Lechenta, né? Também, mas... Seu Paulo Arantes, Elisa Savasco... Maria Elisa Savasco, a grande, a braba. E é essa galera que me formou, né? Então, à medida que eu sou egressa da Fefeleche, mas nem tanto, eu tô o tempo todo voltando para os diálogos com essa esquerda. Eu gosto muito quando o Paulo Arantes fala radical moderada, modestos radicais. Essa esquerda que vai me formando lá na USP, né? Então, a Iná Camargo Costa, né? Quadro histórico aqui em São Paulo do PSTU, a Maria Elisa Savasco, que na América Latina é o maior nome para pensar crítica cultural de viés materialista. E esse é inclusive o meu campo de trabalho, no sentido que acredito também que na psicanálise a gente tem... O Contar do Caligares veio do Cultural Studies, não veio? Deu aula na Califórnia de Cultural Studies e na NSU, se não me engano. Sim. Então, isso com que eu trabalho, né, ou isso onde eu acredito ter uma leitura um pouco mais de fôlego, é um campo que de certa forma dialoga com Freud e o marxismo. Para quem está nos acompanhando, assim, a história dos estudos culturais é uma história de subversão do que nós entendíamos no Ocidente por estudo literário. Né? É claro que cultural, então não vai ficar na literatura, né? São estudos culturais. Mas até a segunda parte do século XX, a gente tinha um modo no mundo intelectual de olhar para a cultura que era conservador, elitista, hierárquico e reacionário, né? Funk, shopping center, essa parte eu vou comentar. Pulp Fiction, literatura de massas, quadrinhos, outdoor, ficção científica, tudo isso. E o Cultural Studies implode isso, né? À medida que a concepção de cultura dos estudos culturais é antropológica, né? O que é cultura? Qualquer produção humana. Porque à medida que o ser humano produz e reproduz, ele está o tempo todo cristalizando, atualizando valor e significado, né? E isso está muito no projeto do Tempero Drag, na trajetória da Rita. Eu né? espero que fique claro, né? Que fique óbvio, mas eu nunca conto, né?
eu deixo lá no meio, é um bombom sortido. Sei. Quem desembrulhar vai ver. Sei. Mas que está cumpriu essa função de misturar linguagens, públicos e ao mesmo tempo, inclusive, forçar um pouco parodicamente a alta cultura. Estou falando aqui de Gramsci, de Marx. Sim, sim. Para as pessoas que estão aí no... É muito curioso isso, porque ao mesmo tempo que ele fala desse... que eles falam, né, desse cultural studies, né, que vem por, digamos assim, mudar o paradigma. Falar em paradigma é complicado, né, porque se fala dessa espécie de modulação cultural, como se fosse algo extremamente assim, uma grande novidade, uma grande virada de destituição das perspectivas majoritariamente conservadoras, mas a grande realidade é que você pode pegar, e se refere também à questão da antropologia, como se a antropologia majoritariamente tivesse uma idoneidade dissolutiva e crítica dessas questões, né? Então, a antropologia pode servir a isso, né? Mas também não, né? A própria concepção metodológica de antropologia como crítica, né, da noção de cultura, né, concebendo determinadas questões como produzidas em contexto, atualizando, como foi dito aqui, valor, né, e outras reverberações dentro da dinamicidade que se entende como cultura, pode-se produzir determinados vícios de objetividade, como se produzem uma série de concepções majoritariamente sociológicas, né? E tem até um texto que trabalha sobre essa questão, inspirando-se na dialética hegeliana contra a sociologia, porque Debord, né? Não vamos esquecer de Debord, né? Debord crítico também da dimensionalidade geográfica, das concepções do urbanismo, né? E referindo-se a essa questão da sociologia ou do sociólogo como essa espécie de deus ex machina, que é o diagnosticador de uma determinada sociedade, né? Então a questão, dentro desse recorte, movimento situacionista, mais especificamente se referindo a Debord, vai tentar produzir, de certa forma, uma dissolução dessa inspiração metodológica, mesmo através de supostos campos críticos que parecem tão interessantes no sentido de reverberar essa espécie de cristalização contínua e constante, que no final das contas talvez não represente uma espécie de modificação efetiva tão constante assim, né? Que se inspira nos seus vícios, em determinadas formas de conceber determinadas condições sociais ou condições, a própria ideia de social, inclusive, né? A própria ideia de sociabilidade, a própria ideia do sócios, né? Reverberada também ali em Deleuze e Guattari, a partir da questão da noção do inconsciente marquínico enquanto produtividade, né? Problematiza essa espécie de digamos assim, de destituição genuína, né, da ideia de cultura como alta cultura, e de certa forma o próprio Dunker fala, não, mas nós estamos aqui estudando a alta cultura, né, estamos falando de Gramsci, de que como se essa ideia, apesar disso ser fomentado em determinados meios, mas como se essa ideia de alta cultura em algum momento tivesse sido de fato sustentável, né? Ela foi concretizada, né, por conta de processos culturais hegemônicos, culturais, econômicos, políticos, né, de poderes, né? E aí eu não quero resumir a nenhum desses campos, né, de metodologias de utilidade ligadas a certas perspectivas de utilidade das metodologias para determinados campos e áreas. Essa questão da utilidade, ela não invalida o uso dentro de certos campos enquanto um sentido de utilidade, né, enquanto um sentido de valoração, né, a nível de trazer benefícios para a sociedade, mas ao mesmo tempo, né, é sempre uma linha tênue. Se essa produtividade em constante movimento, ela agrega valor alinhada a certas concepções hegemônicas, e aqui eu não estou nem me referindo à questão do capitalismo, né, estou me referindo à questão da conjunção de determinadas atitudes materiais em relação a determinadas dinâmicas amplas dentro de um processo de uma observação
antropológica, e o resumo à questão antropológica também é uma questão de uma objetificação prioritária, né? Eu não acredito que isso seja o suficiente para recolocar essa questão da discussão do que passa hoje em dia a se tornar cultura como uma questão já assim tão bem resolvida, porque no final das contas é sempre esse embate dissolutivo entre aquilo que se pretende conservar e aquilo que se pretende dissolver, que está circunscrito em vários processos históricos, em vários contextos, digamos assim, culturais diferentes, e é uma preocupação das mais diversas culturas que você puder observar e estudar através da própria antropologia, inclusive, né? Então nunca é uma questão resolvida, nunca é uma questão que pode-se dizer que apresentou uma crítica que agora, né, a gente pode ver através daquilo que era concebido como uma espécie de véu, né, que embaçava a própria realidade, porque a própria realidade nesse sentido é moldável, isso não é relativismo, né? É a compreensão de uma materialidade que está sujeita, digamos assim, a certas relações, a certas especificidades relacionais. Então, a ideia de objetividade científica, a ideia de objetividade social, a ideia de objetividade antropológica que está ligada a essas concepções, ela precisa ser também criticada, né? Enfim, não sei se vai existir uma espécie de evolução nesse sentido aqui, mas vamos soltar o vídeo, né? O caldeirão cultural. É isso que me interessa, assim, essa minha formação da USP, eu acho que ela se debruçou especificamente sobre isso, então, por causa da Maria Elisa, por causa da Maria Silvia, por causa do Marcos, de Paula César Soares, que é o seguinte, o que eu fico tentando fazer, tem um vídeo lá no... Tem vários, né? Mas tem esse que eu acho que é bem explícito, assim, que chama Comendo da Lata do Lixo da Ideologia. Uhum. Que a gente vai fazer o Zizek e É um mestre nessa arte de cinema, pop, Lacan e idealismo alemão. E então é o Zizek, essa frase, comendo da lata do lixo da ideologia dele. Vários pensadores de Frankfurt, a Jaeger, nunca sei o nome dela. Jäger. Berlim, né? Isso. E música pop de boate em São Paulo. Uhum. E aí eu vou tentando ali, mostrando esse como dar samba, né? O que a gente tem para fazer nesse lugar. E como, a partir disso, né, a gente consegue instrumentalizar. Esse é o meu projeto. Meu sonho, mais do que um projeto, era ser um arsenal gratuito de armas da crítica. Então toda semana tá aqui, ó. Usa, né? Usa na sua realidade, decodifica, vê que Mas difícil também, porque você combinar feminismo, decolonialidade, cultural studies, psicanálise, Marx, pós-marxismos, a chance de colisões... Mas as colisões me interessam. Aham. Me interessam muito, né? Eu tenho um grande amigo, marxista, historiador, que uma vez, num encontro assim, mas era uma coisa muito informal, ele me fala assim, a gente tá num debate, aí tem um momento ali da nossa conversa que eu falo, pera, mas eu acho que isso é bem stalinista, né? Aí ele dá um sorriso de canto de boca e ele fala assim pra mim, mas você se define como que tipo de marxista? E aí é muito rápido, assim, eu nem tive tempo de elaborar a piada, eu falo, queer marxista. Ah, great! E aí ele dá uma risada, só que não é uma piada, né? Sim. É um chamar pra briga. É um conceito em progress, In né? progress, né? Tem uma vertente da teoria queer que se aproxima do marxismo, né? Que vale-se do marxismo, fazendo uma ponte improvável e inesperada com Foucault. Então a gente bora lá, vamos tocando. A Butler faz muito isso, o Preciado faz muito isso. Eu não resisto a contar uma lembrança do nosso professor Paulo Arantes, que talvez introduza o nosso
Eu vou deixar rodar um pouco mais o vídeo, porque o vídeo, o react aqui já tá indo pra 1 hora e o vídeo de fato aqui não passou de 15 minutos, né? Mas eu vou guardar essa questão do queer marxismo, porque de fato é uma questão interessante, né? De fato ter citado Foucault é interpretado majoritariamente como um inimigo do marxismo. Já escutei isso várias vezes. Você que acompanha aí os canais marxistas mais famosos, né? Isso é bastante comum, né? A figura de Foucault se pega para espantalho, né? E eu já deixei de acompanhar, eu gostava bastante do conteúdo da Rita Von Hunt, né? No início, né? Assim, bem no início, porque me parecia que realmente tinha essa questão que ela menciona, e tem em alguns momentos essa questão que ela menciona, de oferecer determinadas ferramentas de uma forma prática, né, para você ir atrás. Na verdade, hoje em dia eu vejo, na verdade, como indicações de alguns livros que a gente não tem capacidade de dar conta, né, por mais interessados que a gente seja, de um modo geral, vou chamar aqui de teoria crítica, tá? Para mim isso é um resumo, mas vamos chamar aqui de teoria crítica. Aí você tem um canal que tem um ponto de diálogo que é interessante, apesar de não trazer grandes novidades, né, para quem já está debruçado sobre a área, e às vezes trazer algumas novidades, mas e trazer algumas indicações que você pode ser capaz de correr atrás. E hoje em dia é nesse sentido que eu busco. Mas um dia eu cheguei a imaginar, né, que o canal realmente trazia grandes inovações, assim como várias pessoas, iniciantes ou não, né, compreende que esse tipo de diálogo está centrado dentro de uma grande seara assim, de profundidade. Não é uma questão de desmerecer o conteúdo. Eu acho que o conteúdo é voltado para esse tipo de questão. É necessário, digamos assim, dar essa aura de comercialização para poder fazer com que nessa plataforma, que não é o meu caso, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer isso, porque para mim, eu acho que eu não suportaria um dia viver fazendo esse tipo de conteúdo voltado para esse sentido comercial, assumindo a roupagem de uma personagem, independentemente da caracterização ou do próprio Dunker, né, dentro do sentido de como ele atua, mas de forma mais fraca, assim, né, no sentido de uma caracterização. Eu acho que ele consegue ser alguém assim mais espontâneo, não dizendo que a Rita Von Hunt não seja espontânea no que ela faz, até porque ela trabalha com isso já há um bom tempo, né? Em outras nuances, em sala de aula, já vi relatos da própria, né? Mas é uma questão de que, tipo, você tem que atender uma determinada demanda, uma determinada imagem, né, daquela especificidade atuante para atingir, para se tornar um produto de fato, para poder alcançar as pessoas, né? E não é o meu intuito aqui. Meu intuito é de fato estudar e compartilhar meus estudos, né? Assim como todas as atividades que a gente faz aqui. Mas assim, a questão é que o formato é esse, o formato não colabora muito para aquilo que eu entendo hoje que é necessário como ferramenta fundamental para aprofundamento de fato determinadas questões. Porque, por exemplo, o que aparece nesse tipo de canal é aquele suposto interessado em teoria crítica radical, como eu estou chamando aqui agora, que tem um meio aprofundamento, né? Que tem interesse, que já leu alguma coisa, mas que ainda não conseguiu tatear de fato as obras, e aí termina recaindo em determinadas mistificações, determinadas interpretações que não são tão corretas assim, determinadas novidades que na verdade são arrombamento de portas abertas. E esse é o grande problema desse tipo de veículo hoje em dia, né? A falta de se colocar como grandes possíveis pessoas, não falseadores, porque eu acho que não é o caso, mas de pessoas que estão sujeitas ao equívoco o tempo inteiro, de pessoas que são extremamente limitadas o tempo inteiro, como eu sou. Mas só que essa égide de credibilidade, de visibilidade, né, de eleger nomes e grupos para estar à frente desse papel é que é o problema, né? Tem uma solução? Não, né? É necessário extirpar essas pessoas? Também não. Mas é necessário também ter honestidade quanto a isso, e por muitas vezes não é o caso, sabe? Eu acho que quem chegou próximo dessa questão foi a Sabrina Fernandes, né? Uma pessoa muito assim, honesta naquilo que faz, né? Não que esses não sejam, mas muitas vezes há uma atração por uma certa tendência a um certo sentido de falseamento, às vezes. Não que o conteúdo não seja válido, né, mas um certo sentido de falseamento, que é a questão da vaidade, né, que às vezes abarca. Como assim eu não sou capaz de dar conta disso? Então vamos para um subterfúgio, já que o conteúdo é supostamente indicativo e introdutório, né? Enfim, eu disse que ia deixar o vídeo seguir, terminei não deixando.
como o Dunker já fez algumas vezes, inclusive, né? Nos vídeos de Jung que eu já comentei, né? Cedeu à sedução. Uma questão assim, né? Eu era aluno dele, já clinicava, estava lá nos começos com Lacan, e terminando o doutorado. Já tinha publicado o da lógica condominial? Não, Tá. bem antes, isso Tá. em 97, 98. E eu estava dando um seminário sobre Hort. E o Paulo, aquela erudição incrível dele, fazendo o seminário acontecer, potencializar, e chega uma hora e ele diz, não, e tem mais. Se você quer ser um pensador crítico e Marx tem que fazer análise. Pô, ele não sabia. Que você estava clinicando. Nem não, assim, era um aluno de graduação, né? Daí todo mundo parou a classe assim, deu uma olhada, daí ele falou assim, olha, tem que fazer análise, porque militância é difícil, porque a gente sofre, porque pensar é difícil, a função da angústia, mas nunca com lacaniano. Porque elas cobram muito e falam pouco. E todo mundo caiu na risada. Sim, e depois sim. o Paulo, que foi o grande incentivador pro livro dos condomínios. Sim. Ele que comprou a ideia, insistiu, falou tem que fazer isso. Sim. Tava completamente certo. Mas a pergunta, referindo aqui ao meu orientador de pós-doutorado, Ian Parker, é como é que você vê essa ideia de que dentro da psicanálise a gente tem uma luta de classes? É uma coisa elite, é coisa para rico e tal. Sim. Eu acho que muito dessa nossa impressão vem do fato de que, e eu não estou brincando, é porque a gente nunca sabe quem nos assiste, né? E aí pode sempre parecer piada. Tem muito psicanalista que não chama a psicanálise de trabalho. Ofício, vocação. E aí eu fico pensando, então você não faz parte da classe trabalhadora, seu fudido? Porque à medida que você, né, se ejeta de pensar aquilo como um trabalho, a sua prática de pensamento social também está diagnosticada ali, né? Nessa frase. E a relação de poder fica também entre parênteses, né? Mas não intocada. Né? Então, voltando. Por que será que a gente tem uma impressão de que haveria internamente a psicanálise uma luta de classes? Porque em muitos lugares a psicanálise ela se manteve restrita a uma tradição de elites, né? E aí a gente nunca mais vai sair daqui. Porque esse caldo, ele vai engrossando à medida que você pensa assim. Formação do pensamento crítico brasileiro. Anos 30, anos 40, é psicanálise. Todos eles estavam lendo. Lélia Gonzalez está em diálogo com Lacan, está em diálogo com o Freud. O Buarque de Holanda, de certa forma, vai ser tocado pela... Então, isso não... E o melhor da nossa psiquiatria crítica, Juliano Moreira, também lia Freud, para se defender dos positivistas franceses. Né? Sim. Então, o que eu penso existe essa linha que manteve a psicanálise elitizada à medida que a psanálise ela pode vir como um modismo. Lélia Gonzalez se apropriou, né? Neuza Santos Souza se apropriou, Isildinha se apropriou. Mas tem uma casta de psicanalistas que se manteve alheio. Quase como se o inconsciente independesse da cultura. Né? Quase como se a gente não adoecesse pelo social. Né? E, portanto, demandasse algum tipo de tratamento e reversão pelo social. E como se toda a clínica não fosse social. Né? E aí tem uma anedota, para quem nos escuta ou nos vê no futuro. Pô, mas aí, mais uma vez, a questão de que, tipo... Eu acho que a questão da psicanálise, ela não passa... Ela passa em alguns aspectos sobre isso que ela acabou de falar. Existe uma tendência psicanalítica muito individualizante que já está germinada ali, de certa forma, em Freud. E o próprio Fanon observou isso, não só em Freud, mas em Adler. E
por outras vias também do próprio Jung, né? Por exemplo, a questão do preconceito que o Jung tinha com o pensamento irracional, e depois ele vai tentar remediar essa questão, né? Assumindo como um pensamento de fantasia de alguns povos autóctones, como até mais interessantes daquilo que era concebido hegemonicamente como pensamento racional, né? Mas isso está em Pele Negra, Máscaras Brancas, Os Condenados da Terra, também de outra forma, né? Como continuidade desse processo, como continuidade combativa dentro desse contexto cultural, principalmente na última parte, onde ele vai apresentar os casos clínicos, né? E aí mais uma vez, né? Fanon leu o quê? Hegel. No final das contas, né? Mas repetiu Hegel, não, né? Marx também leu Hegel, mas assim, o Hegel de Fanon é tal qual de Marx também, não. A influência marxista dentro do processo de militância e enfrentamento que Fanon fomentava era tal qual o de Marx e Lenin. O de Lenin até lembra em alguns aspectos, mas não se fada a tentar repetir aquilo que Lenin fez, até porque isso é contra-materialista, né, de certa maneira. Tem muitas inspirações, creio eu, maoístas e etc., mas se reduz a tentar uma espécie de simulação da perspectiva do maoísmo, não, porque dentro do processo formativo dos Condenados da Terra, né, compreendo assim dessa forma, é a própria pedagogia, né, do enfrentamento da opressão colonial que vai produzir uma espécie de formação. Então a pedagogia da realidade é a pedagogia mais interessante. E contextual, tá? Presentificada, tá? Nunca como uma forma inspirada em tal e tal caso, como por muitas vezes fazem a determinados eventos, por exemplo, a própria questão da Revolução Russa, né? Como paradigma de atuação e intervenção em determinados casos, vai recair em formalismo, vai recair em idealismo, né? E Fanon utiliza isso muito bem. E aqui, voltando para a questão dos casos clínicos, que nem se resume a uma espécie de instrumentalização da psicanálise, apesar do diálogo incessante, não é só a questão da psicanálise, é a questão advogando por uma espécie de reinserção da noção de totalidade marxiana, que é muito problemática, que o Sartre já vinha criticando na crítica da razão dialética, como uma espécie de manutenção daquela aura hegeliana, né? A totalidade como uma espécie de mistificação. Lógico que são muitas nuances aqui para trazer a crítica do Sartre, não tem como nem condições de fazer isso agora, né? Mas a noção de totalidade por muitas vezes é utilizada como algo dado, apesar de não ser, né? Isso gera vícios, né? Isso gera o quê? Uma espécie de acomodação na perspectiva formalista, questão do formalismo que Fanon também traz nas Condenados da Terra, referente à militância, referente às concepções de identidade, né? De uma ideia de identidade, de uma noção de subjetividade, de uma ideia de cultura, né? De um resumo à questão do adoecimento psicológico, principalmente dentro do contexto da Guerra de Libertação Argelina, como um resumo a costumes, como um resumo à cultura, como um resumo à situação, uma condição subjetiva. É sempre uma espécie de complementaridade, né, que está relacionada ali, né? E o que é que pode trazer, entre aspas, uma reelaboração da saúde, o próprio contexto, a própria leitura do contexto, daquela individualidade no seu contexto que relaciona todos esses elementos, né? Então tem alguns casos interessantes, né? Tem um caso de um combatente que tem a sua mulher estuprada ali, né? E ele tem uma série de projeções simbólicas materiais em relação à sua família, em relação à sua filha, referente ao amor que ele achava que não tinha pela própria mulher, por ter sido um casamento arranjado dentro de um contexto cultural opressivo, colonial, e tudo isso reverbera no tipo de sintoma que ele desenvolve, né? E diga-se de passagem, mais uma vez a gente vai recair na inspiração desse tipo de questão, que vai ser reutilizada, vai ser utilizada como inspiração dentro da perspectiva da própria esquizoanálise, né? Que em nenhum momento é citada, apesar da esquizoanálise ter recaído nessa espécie de utilização elitista, porque na verdade, no final das contas, a minha opinião é o seguinte: as pessoas que ainda continuam hegemonicamente, mais livremente, se utilizando desses supostos saberes e conhecimentos, sejam eles considerados científicos ou não, nesse sentido aqui pouco me importa essa discussão
que para mim é banal, sobre aquilo que é considerado hegemonicamente científico dentro de uma sociedade. Lógico que a gente tem que sempre acreditar na ciência, na metodologia científica, não é questão de desvalidar a ciência, mas entender a ciência como possibilidade, como um uso instrumental que precisa ser constantemente criticado em suas bases metafísicas metodológicas, no sentido de aplicabilidade e no sentido da formalização dessa aplicabilidade, e por muitas vezes isso é colocado de lado. Aquela piada lá do livro da Pasternak, que o Dunker quis criticar e que em determinado momento gerou um debate com aqueles pivetes lá da psicologia baseada em evidências. É uma grande piada. A própria noção de evidências, ela já está mistificada sobre uma certa égide de objetividade que vai remontar ao próprio diálogo hegeliano lá, acerca do que era um diálogo crítico acerca do Hegel, acerca do que era considerado ciência à sua época ou não. Questões assim que hoje são consideradas totalmente absurdas, mas eram consideradas ciências na época de Hegel, como a frenologia e a fisionômica, e hoje há metodologias científicas que se consideram científicas dentro da neurologia ou da psicologia cognitiva, que repetem processos formais análogos a esse tipo de questão, sabe? E não se fala sobre isso, ou se fala muito pouco, ou se fala com um certo tipo de receio, com receio de parecer não científico, porque, repito, a questão, do porquê a psicanálise, a própria esquizoanálise, mesmo sendo tão importante nesse sentido de uma reelaboração, de um desenvolvimento, interessante da própria psicanálise a partir dela, a partir de Lacan, a partir do diálogo com Freud, a partir do diálogo com o próprio marxismo, etc., com os marxismos, etc., ela fica muito restrita a um determinado grupo, que é o grupo da área de psicologia ou da área de psiquiatria, que é um grupo majoritariamente que atende a uma certa demanda de classes, que tem a possibilidade de se formar dessa demanda, a fazer uso desses saberes, apesar de não ser algo, digamos assim, institucionalmente, no sentido oficial, validado. Na teoria, qualquer um pode se tornar um psicanalista e um esquizoanalista, não precisa ser formado psicólogo, e nem existe a ideia de formação de psicanálise, apesar de que isso é vendido à torta e à direito, em toda esquina, Você abrir qualquer página no Instagram, vai ter vários cursos para se tornar psicanalista, A esquizoanálise, ela trabalha um pouco à margem disso, apesar de existir uma certa vendagem do saber esquizoanalítico por outras vias, mas isso é para outra história. Mas essa ideia de legitimação e de acessibilidade desse tipo de uso, é restrita a um determinado grupo. E quando não é um grupo que está ligado necessariamente, majoritariamente, a essa espécie de elitização do conhecimento, é um grupo que entra na lógica comercial, através desses saberes, mesmo sendo da classe pobre, entra dentro de um sentido utilitarista, formalista da psicologia, fazendo uso desses conhecimentos, recaindo nesse processo subjetivador que a Rita Von Hunt citou agora há pouco, sabe? Então a questão é a unilateralidade da subjetividade, da objetividade e daquilo que é eleito como método. Da palavra método é o problema aqui, Então, vou soltar o vídeo. Da Isildinha, Isildinha, ela é uma psicanalista brasileira, uma mulher negra, que Instituto CDC. Sim, que esteve em contato com Lacan, contato direto com Lacan na França. Agora eu estou fazendo um curso com o Paulo Bueno. E ele contou isso para nós, Então, a Isildinha, ela tem essa passagem, a gente a leu, na qual ela sai de uma análise. Não é um fim de análise, ela sai dessa análise, porque o psicanalista dela a manda para um psiquiatra para fazer uso de medicação, porque ela está persecutória. E a experiência racial desse sujeito branco que a escuta é incapaz de entender que ela não está descolada da realidade quando... E aí a anedota, Tem um código quando eu entro na Zara. Me seguem no mercado, revistam minha livraria. Me olham na livraria, olham minha bolsa no... Você tá persecutória? Não, eu não tô persecutória, eu tô preta, Sim. Eu tô preta numa sociedade racista. E então, olha só como toda clínica é social. A falta de letramento racial desse analista
faz com que a escuta dele esteja bloqueada e com que ele até abra mão de preceitos básicos da psicanálise, fundamentos da psicanálise, o estatuto de verdade da fala. E de realidade da que a pessoa tá. Sim. Né? E aí tem uma nota também, que é o fato do desconhecimento da história da psicopatologia. Sim, sim. Existiu no Brasil um sujeito chamado Nina Rodrigues, um racista, que propôs cientificamente a categoria de paranoia do negro. Se o sujeito tivesse acompanhado um pouco, que isso foi desativado, criticado, talvez pudesse ter sido outra história. Né? Eu conto em sala de aula uma outra anedota, né? Existe um médico na na Louisiana, chamado Samuel A. Cartwright, que ele publica um trabalho de fôlego no qual ele chega a um diagnóstico chamado drapetomania. Drapeado? Não, menina, não. O que seria drapetomania? A vontade incontrolável de fugir. Qual é o sujeito drapetomaníaco? A pessoa negra escravizada que foge do seu senhor de escravo. Cara... Ela não foge porque a escravidão é nojenta. Sim. Ela não foge porque é absurdo. Ela foge porque ela é um doente mental. Porque ela... Mas aí isso toca no ponto que é extremamente interessante, porque eu tô propondo aqui quanto diálogo do próprio sentido de produtividade daquilo que é considerado científico dentro de um dado contexto ou não. Ora, a ciência ela não é produzida com uma validação institucional. Alô, Barenblit. Alô, a bancada do Barenblit aí. Apesar de que tem muitos psicanalistas que detestam o Barenblit por ter iniciado o que se conhece hoje em dia como esquizodrama. E tem uma galera da esquizoanálise que detesta o esquizodrama, sabe? Mas entra no diálogo do que eu acabei de falar aqui. A própria metodologia científica, e há uma série de metodologias consideradas científicas hoje em dia que rechaçam um monte de saberes que são considerados não científicos. E aqui eu não estou falando de pseudociência, parapsicologia, esse tipo de forçação de barra, de questões ligadas a física quântica e psicologia, que são questões, na verdade, são charlatanescas, de fato. Lógico que esse tipo de crítica na mão de pessoas erradas, frente a pessoas extremamente leigas, é um prato de mão cheia para você fazer, assim, absurdos e fazer inúmeras fraudes e etc e tal. Eu tenho ciência disso, né? Então, o discurso científico, ele precisa de uma certa validação formal, que ao mesmo tempo causa o seu assassinato, né? Então, o que ela está acabando de dizer aqui, e o que o Duncan acabou de dizer aqui, se você for verificar o DSM-5, quantos diagnósticos ali que podem ser considerados assim desnecessários, ou se não desnecessários, exagerados, absurdos, e quantas classificações não existem ali, né? Se você for observar todas as classificações no DSM-5, né, que é um padrão de classificação psicopatológico não à toa, né, alinhado digamos assim, a instituições hegemonicamente americanas, né, que serve como um padrão assim mundial, né, e aí é mais uma questão a ser pensada, né, por que isso ocorre, porque existe uma padronização ligada a determinadas reverberações de padrões científicos ligadas a um certo padrão proveniente de um determinado considerado Estado-nação. Lógico, aí você pode dizer, não, é porque eles desenvolveram muito bem esses processos, etc. Mas por que desenvolveram muito bem? Né? Aí vem a pergunta, você vai terminar recaindo na resposta do processo de colonização e de cerceamento de determinados espaços e processos educacionais, vai recair da mesma questão. Mas tipo, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o meu mérito é a questão do DSM-5, né? Se você for observar ali todos aqueles diagnósticos, não há um comportamento seu, eu desafio você a não se identificar com algumas daquelas psicopatologias que tem ali. É praticamente impossível. Então, tem classificação para tudo, né? Então, eu acho que o problema da própria ideia de psicopatologia, ela já é algo solidificado,
sabe? É algo que não dá para abrir mão nesse exato momento, mas ela traz uma série de outros problemas, né? Que é a questão da exacerbação medicamentosa, a comercialização dos mesmos, sabe? Exacerbada, não que o medicamento ele não possa auxiliar, mas ele acaba desvirtuando do seu processo inicial e do seu intuito, que era um intuito de estabilidade, de uma possibilidade de ressignificação daquele organismo como um todo, seja nos seus aspectos psicofísicos, quanto nos seus aspectos mais nutritivos, né, mais automatizados dentro do sentido orgânico, né, de funcionalidades específicas e etc, né? E isso acaba, na verdade, se acoplando a um processo de que, ela acabou de falar aqui, né, que toda clínica é social, na verdade deveria ser social, porque na verdade é o próprio espaço da clínica, enquanto um processo, entre aspas, dialético, como diz o Jung, entre psicólogo, vou chamar aqui, e paciente, ele é uma espécie já de cerceamento, né? Por isso que, de certa maneira, a esquizoanálise e a galera do esquizodrama investe nesse processo clínico em reverberações coletivas. Eu já vi isso acontecer, já me voluntariei em CAPES e tal, já fiz ações diretas nesse sentido, digamos assim, de assistência de voluntariado social e etc e tal. E alguns psicólogos trabalhavam nessa dimensionalidade de uma terapêutica em grupo, né, fomentando essa espécie de dissolução para além dessa projeção dialética dentro de um certo cerceamento que de certa forma é colonizador também. O próprio espaço da clínica ele atende a essa espécie de devolução à normalidade, a própria ideia de saúde atende a essa espécie de devolução à normalidade. Também não é uma questão de considerar todo tipo de comportamento que seja possivelmente saudável para aquela pessoa, mas o que é que diz que aquele comportamento é saudável ou não, né? E aí eu posso remeter até as próprias falas do Fugante, né? Porque a falta que é produzida dentro de um sentido da própria clínica e dentro daquela sociedade, a forma da sociedade, a forma pela qual a estrutura, as macroestruturas daquela sociedade estão formatadas de tal modo que a própria clínica, né, é a reabilitação do adoecimento com a norma, né? E a oscilação entre adoecimento e melhora, né? Por mais que a psicologia, a clínica da psicologia atual diga não trabalhar nesses parâmetros, ela continua reiterando esses processos, né? Então é uma questão de ficar alheio à sociedade? Não, é uma questão de materialmente ter a possibilidade de produzir outros espaços, né, dentro da sociedade e quebrar a própria ideia de clínica, inclusive, né, para outros modelos, para outras formas, né, modelo e forma, né, palavras viciantes, né, que a gente termina repetindo. Mas eu acho que a questão é outra aqui, é bem outra, né? Então, quando se refere à questão dessas patologias que proferiam reiterações institucionais racistas, é porque até um certo ponto isso institucionalmente era validado, né? Então será que nada escapa assim nas metodologias científicas atuais? Será que é tudo passa tão longe desse tipo de questão? Será que não tem vários subterfúgios que caminham para esse tipo de reverberação atualmente dentro de certas concepções que são interpretadas como inequivocamente científicas em detrimento de certos questionamentos, né? Então, lógico que é muito interessante que a questão colonial, a questão do enfrentamento do colonialismo dentro da clínica, ela seja colocada em voga, né? Mas assim, a observação, já que se falou aqui em critical culture, né? Até que ponto, né, se faz esse tipo de crítica, né? Até quando é conveniente, até quando não se pode colocar em questão determinadas questões que não podem ser tocadas até determinado ponto, porque vai causar uma série de mal-estar com determinados figurões e determinadas ocupações de determinadas posições e determinadas vertentes políticas ligadas a essas posições. A questão entre o Duncan e a galera da psicologia baseada em evidências nada mais é do que isso, né? Uma tentativa de estabelecimento de uma hegemonia discursiva do que é científico e do que não é. Que o Duncan, eu acho, até se propôs a discutir de uma maneira até bem interessante, né? Só que aí ele comete um vício comportamental muito, muito parecido com quando ele vai se propor a discutir o Jung e o Nietzsche,
né? Por desconhecimento mesmo, apesar de ser uma pessoa extremamente culta e versada em várias questões, mas ninguém está incólume de produzir certos preconceitos, né? Então a própria crença na sua prepotência unilateral do uso da sua racionalidade, daquilo que você alcança por vezes, né? Então a clínica tem muito disso também, né? Enfim. Um transtorno psíquico, a drapetomania, e com uma pequena cirurgia, drapetomania. Já é o momento. É. Que incrível. O que eu tento, né? Essa aula é uma aula minha que eu vou fazendo uma crítica à normalidade, né? Então, para falar do Foucault, né? Para falar de como os nossos conceitos de saúde, de loucura. Foucault, seu pedófilo. Alô, João Carvalho. Drapetomania, doença de preto, que quer fugir, né? Que tem sonhos de liberdade. Onde já se viu? E a mesma coisa aconteceu com a homossexualidade. Do bovarismo. Exato. A ideia é louca que você pode, enquanto mulher, querer outra vida. Que absurdo. Ser outra pessoa. Né? Que absurdo. E ego distônico para homossexuais. Ah, meu anjo, né? Vai limpar a bunda com serrote. Ego distônico, né? Ah, esse sujeito tá desconfortável por causa da sua homossexualidade. Isso é doença? Ou isso é a opressão de uma sociedade que faz com que a gente fique desconfortável? Então, de novo, o meu interesse, né? O que eu fico tentando é ver... Aqui, muito rapidamente, não dizendo que ela não tem razão nisso que ela tá falando. Ela tem razão, é óbvio. Só que a questão também é que resumir um certo processo de adoecimento a uma estratificação objetivada da condição social, né, também pode se tornar uma espécie de unilateralização que pode perder a dimensionalidade daquela situação em particular, né? Fanon também observa essa questão. Certas disposições, digamos assim, genéticas, orgânicas, elas não devem ser consideradas. O problema não devem deixar de ser consideradas. O problema é basear-se única e exclusivamente nelas, assim como sobrepor a questão social a um diálogo amplo entre estas relações, entre essas condições, né? Então, lógico que dentro do que se propõe a ser falado aqui, é exatamente por aí, né? Mas tem que ter cuidado também com esse excesso de objetivação da questão social como sobreposição inequívoca, né? Enfim, tem que estar atento a isso também. Aonde dá para chegar, né? Com esses choques, assim, sabe? Toda vez que a gente traz alguém que está fora da coisa para falar sobre a coisa. Luta de classes interna à psicanálise. Vamos ouvir os psicanalistas pobres? Ah, não tem? Que curioso. Então vamos ouvir os psicanalistas pretos? Pera, começaram nos anos 70, 80? Ah, que curioso. E aí é isso, sabe? É isso que me interessa, assim. E acho que na tua experiência vou te provocar um pouco assim. A Rita Von Hunt é uma personagem, uma figura, vamos chamar assim, de elite. Uma versão de Margaret Thatcher, bem vestida, comportada, erudita, bem estudada. Cara, nesse ponto eu me lembrei até de Arthur, né? Porque ela falou da questão aqui, vamos ouvir os psicanalistas pobres. Eu não me considero psicanalista, né? Mas estudo psicanálise, gosto de aprofundar epistemologicamente essas questões. Me considero um pesquisador e um professor e gosto de estudar psicanálise, entre outras questões, né? Mas quantas vezes esses canais ou esses influenciadores, esses estudiosos se propuseram a dar voz a algumas pessoas que possivelmente sejam pobres, isso aí eu sou com certeza, tá? Para dialogar mesmo com ruídos, mesmo para além dos formatos pré-estabelecidos e eleitos nesses canais,
né, para falar sobre esse tipo de questão. Opa, pera lá, não tem. Por quê? Porque não monetiza, né, não paga as contas no final do mês, né? Então, opa, é isso que me interessa. Saca, velho? Então, vamos recomendar, talvez, vamos visibilizar uma galera que faz trabalho independente. Não, opa, vou recomendar o meu coleguinha aqui, que também já está sendo privilegiado por uma certa galera que já está dentro da academia da Universidade Federal de Pernambuco. Opa, o texto que foi recomendado lá no início, né? Então, eu gosto das contradições, desse tipo de contradição, saca? Porque eu acho que é necessário a gente falar esse tipo de coisa, sabe? Porque às vezes passa, assim, invisibilizado se você não tiver dentro do contexto, né? E especificamente eu estou dentro desse contexto, né? Especificamente reflete o que eu acabei de falar. Isso. Ou seja, elite, mas e a classe dela? E a piada é essa, né? A piada final é essa, é de que você só faz drag na contradição. Você precisa ser uma mulher de 1,60 com costeleta e o barrigão do Elvis e peito peludo, né? Você precisa ser uma mulher de 1,60 fazendo o Tony Ramos. E nessa, você precisa ser um homem de 1,85, o Samuel L. Jackson. Você precisa ser o Patrick Swayze fazendo uma recatada dona do lar. Porque nessa contradição, a arte drag nada de braçada. E aí, se eu tô produzindo um discurso radical de esquerda, qual deveria ser a identidade visual dessa? A Margaret Thatcher. O inverso contrário. E aí, quando você faz isso, quem assiste vai tomando... Pera, Marta Suplicy com o Boulos, sabe? E é nesse desajuste de... Gente, isso não faz sentido nenhum. Que você consegue capturar, eu acho, né, eu tenho essa hipótese, uma escuta um tiquinho mais atenta. No final, né, o que eu espero que seja captado é que essa escuta um tico mais atenta transborde para deixa eu ir ler esse texto. E que também tem um lugar da contestação de quem pode me ensinar. Eu tô aprendendo com uma travesti, sabe? Então... são muitos alvos que eu tento atirar, né? Porque tem o contrário, né? Pode o subalterno falar comigo. A quem pertence a academia? O palhaço. Né? Sim. Imagina, tá transformando Hegel em carne de panela. Que ótimo. Subalterno nem tanto, né? Também que não vamos exagerar. Seja acessível. Um dia as massas comerão o biscoito fino que eu produzo, o Oswald. Mas Rita, corre na praça. Está assim na boca miúda, que a senhora está assim pensando em se aposentar. Se é que ainda existe esse conceito. Não, o Temer já implodiu. Temer já implodiu faz tempo. Corre na boca miúda o seguinte, né? Não tem mais aposentadoria, acabou. Mas eu estou fazendo há 11 anos. E como artista... não sei se isso é interessante, eu vou pular, viu? Que também o vídeo já está ficando muito longo. Eu vou comentar brevemente algumas considerações finais. Trabalho como sobre a questão queer e marxismo, né? Que ela citou ali. Ela é arrebatada, ela tá noiva, vão para uma festa e de repente o noivo dela se sai com a outra e ela fica no ar, né? Suspensa, arrebatada, raptada. E o Lacan cisma que tem alguma coisa ali que é extremamente analítica, fala da devastação a partir dessa peça, né? E a gente tem a brincadeira de que isso tem que ver com o significante. Lou von Stein é Rudolf Loewenstein, o analista do Lacan. Que ela não percebeu, mas enfim, foi arrebatado pelo significante, né? Uma especulação eventualmente boba, mas queria perguntar do arrebatamento da psicanálise. A Rita von Hunt. Lou von Stein. Rita von Stein. Estamos esperando assim, como é que foi por onde
Onde chegou a psicanálise? Eu acho que tem algumas coisas. A primeira delas é a seguinte. Também uma vez um aluno, eu termino uma aula, tô coletando meus... Vamos adiantar. Que você vai chamá-lo de uma degeneração. Você vai precisar de estofo para fazer essa crítica, né? Ela não pode ficar no nível da alcunha, do xingamento. E aí eu falo para ele, mas a minha história é a seguinte. Existe uma corrente de intelectuais britânicos, Eric Hobsbawm, Raphael Samuel, Norbert Elias, Robin depois, Blackburn, o Raymond Williams, que na crise da União Soviética com as repúblicas soviéticas vão produzir uma crítica de esquerda a esquerda. Esse movimento vai ficar conhecido como a nova esquerda britânica, New Left. Eu chego no trem andando aqui. Essa é a estação que eu entro no trem. E daqui, os freudo-marxistas já estão todos lá, né? O diálogo com eles vai acontecendo. Frederick Jameson, que é um herdeiro dessa tradição, ele tá com a dor. Seminários do Lacan. Isso. Fala muito. Tem um do livro Lacan. sobre isso. Sim. Então, conto isso pra ele. E aí ele faz assim... Aí eu falo, ixi, não entendeu? Mas enfim, uma hora a gente tem essa conversa outra vez. Como que eu tenho o meu arrebatamento? À medida que eu tô progredindo como ainda isso. Aluna, professora... Vamos adiantar, será que não tem mais artista? nada interessante que a gente quer debater Tem aqui? sempre coisas que vão ebulindo, né? Em um determinado momento, eu chego na análise. E o movimento de chegar na análise, ele resgata uma memória de infância, que é o seguinte. 2018 é a primeira vez na vida que eu tenho dinheiro para fazer análise, né? Então, até 2018, eu sou uma universitária fudida que dá aula de manhã, e me oferecendo elas de volta. E aí eu vejo Operação, mas sem... isso. Então, eu acho que aqui é só trocando em miúdos, assim, mas pra resumir, de modo geral, né? A questão que eu disse que ia comentar e não comentei, né? Quando ele cita a questão de que eu estava conversando, né, no final das contas, com um colega marxista, e ela aponta para ele e diz, olha, mas isso aqui do sou stalinista? Aí ele faz a pergunta a ela, né? Mas que tipo de marxista é você, né? Ela diz, eu sou uma queer marxista. Isso é uma brincadeira interessante, no sentido de que o queer é justamente aquele que ocupa o lugar da indefinibilidade da identidade, né? Dessa contradição que ela acabou de falar aí, né, no corte anterior. Eu adiantei várias partes, porque vai para uma série de questões pessoais que não me interessam tanto assim, sobre como me interessei por psicanálise, qual foi o insight, etc e tal. Estava mais interessado naquilo que poderia ser suscitado sobre as questões teóricas, né? Não sabia quais eram as questões teóricas que viriam a ser tratadas aqui, fui descobrindo assim com o passar do tempo. Para minha surpresa, Hegel foi evocado por tabela aqui, e para variar, não há uma abordagem aprofundada de Hegel aqui. Quando se refere a marxismo, se esquece de aprofundar as questões concernentes à própria dialética hegeliana, e mais ainda, do que significa dialética para além de Hegel, para além de Platão, né? E não é questão de aprofundar essas questões agora, né? Essas situações, né? Essas concepções, na verdade, desculpa aí a redundância, mas o que eu deixo aqui de indicação possível é que há ainda resquícios de mistificações sobre aquilo que é concebido como materialidade do marxismo, né? Então há uma tendência do marxismo autonomista de discutir essas concepções. O próprio Sartre, já tinha lançado mão de desconfianças muito bem construídas lá na crítica da razão da dialética acerca da mistificação de determinadas concepções, não só enquanto reverberações do marxismo, mas assim
de possíveis assunções do próprio Marx a partir do seu próprio cabedal teórico, porque inclusive o cabedal científico do Marx, né, por muitas vezes flerta com a modernidade, né, que está recheada de mistificações também, né. Então Marx não está acima do bem e do mal nesse sentido também, né. Então é tratar as limitações de Marx como possibilidades. Todo e qualquer autor merece essa espécie de debruçar-se honesto, no sentido de, ok, está equivocado, né, mas que uso eu posso fazer desse equívoco, né, que dimensionalidade, né. E aí entra a questão de uma série de vertentes do próprio marxismo que vai, digamos assim, precisa padronizar uma série de concepções, inclusive para sua verve de reverberação política, de atuação, né? De uma espécie de simplificação necessária, útil, interessante, mas que por vezes termina por formalizar demais essas categorias, a própria noção de categoria equivocada aqui. Então você você não deve tratar dialética ou tratar marxismo ou método, por mais que atenda a essa espécie de nomenclatura dentro de um sentido de descritivo utilitário, né, da concepção dialética materialista marxista, né, então não deve tratar de fato como um método, né, porque mesmo dentro de uma certa concepção de dinamicidade, como o Althusser foi suscitado aqui, o Althusser também percebeu isso, entre outros autores, né, que é preciso um certo grau dessa dialética de variabilidade. Kojève tentou defender o Hegel disso, até certo ponto ele diz que o excesso, né, digamos assim, de crítica do Hegel à concepção da contingência dentro do processo de diferenciação era por encontrar uma necessidade que estivesse para além da duplicação de determinadas leis. E aí tem um diálogo com a própria ciência newtoniana, né, no qual as próprias reverberações de inspirações metodológicas kantianas está circunscrita no debate hegeliano e etc. Uma reformulação da própria metodologia científica, mais uma vez a época de Hegel está em jogo aqui, e ressaltar mais uma vez que a questão da ciência, da metodologia científica, ela também está em modulação, em confluência ou em divergência ao seu contexto histórico, para além de uma concepção historicista, né? Porque a própria metodologia histórica, quando a gente se refere, e Fanon também alertou para isso lá nos Condenados da Terra, ela tem uma tendência muito grande de recair em formalismo e idealismo, né? De uma espécie de rememoração histórica do método histórico como a exacerbação da objetividade histórica inequívoca. E isso também é problemático. Lógico que a gente precisa trabalhar nessa dimensão para se inspirar e fazer uma série de releituras a contrapelo, né, desse processo histórico, como já nos disse Walter Benjamin, né. Entretanto, a gente não pode ter essa espécie de fiabilidade aos extratos históricos enquanto método, né? Porque na verdade aquilo que predomina enquanto método, aquilo que se constrói historicamente enquanto, digamos assim, minimamente enquanto duplo histórico, isso aparece também lá em Freud e Moisés, o monoteísmo, como a figura de Moisés aparece em alguns documentos de maneira a se duplicar, né, a atender a congruências e elaborações e explicitações assim, que parecem antagônicas e insustentáveis. É a crítica que o Freud tenta mostrar, né, que a não confluências, a figura do Moisés e a narrativa que se compreendeu durante muito tempo como hegemônico, né, fazendo compreender ali que o seu diagnóstico sobre Moisés era que, no final das contas, atenderia a uma espécie de culturalização a partir da perspectiva egípcia e tendências monoteístas dentro da cultura egípcia, que reverberaria e seria integrada ao processo de cristianização narrativo que se solidificou e se estratificou a posteriori, se modulou, mas se manteve sobre essa dinâmica narrativa mais ou menos estratificada, com suas variações dentro das outras dinâmicas religiosas
e de exegeses bíblicas e de reverberações institucionais dogmáticas que surgiram a posteriori, né, há sempre esse elemento minimamente, para dizer, minimamente duplo, né, da leitura objetiva que se faz da realidade, né, ou dos processos históricos, ou daquilo que nos aparece como realidade. Então é dentro desse sentido que eu percebo que o Freud, apesar de achar que a dialética marxiana, derivada da perspectiva hegeliana, na verdade era idealista, né, e que seu método era muito mais materialista científico do que essas concepções, ele se aproxima muito desse tipo de leitura que flerta entre objetividade e subjetividade dentro de um sentido de explicitação e construção dessa subjetividade em relação constante com a objetividade, enquanto dinâmicas amplas, culturais, sociais, formadoras, né, ou não formadoras, ou a partir de costumes e institucionalidades variadas, ela também é responsável por, de certa maneira, eleger determinados métodos como hegemônicos, como válidos ou não, independente da sua eficácia utilitária em determinados campos de atuação. Lógico que a gente não está falando aqui da questão da variabilidade científica dentro de certas experimentações específicas, né? E até isso também, né? Até você descobrir outras formas de experimentar, de fazer testes de variabilidade, né, randômicos a partir de certas concepções materiais, elas podem mudar. Lógico que isso é uma espécie de eleição dentro de um campo muito específico que atua sobre um certo sentido de objetividade, sabe? Que por muitas vezes pode ser questionado através de outras descobertas também, né? Porque a ciência é a explicitação dessas delimitações para poder atuar objetivamente dentro dessas limitações. O problema é quando isso é extrapolado, né, para um sentido mais generalista, né, como concepções absolutizantes. Então, esse é o vídeo de hoje, né? Para você que acompanhou, teve saco de acompanhar até hoje, torne-se até agora, né? Torne-se membro aí do canal. Considere apoiar com o Pix. Deixe a sua opinião aí embaixo aí, o que você achou desse react. Se você discorda também, fique à vontade para discordar. E será que alguém da classe pobre vai ser ouvido, né? Ou a verborragia vai permanecer no âmbito da verborragia daqueles que continuam e vão continuar sendo protagonistas e porta-vozes dos supostos devires minoritários mistificados? Ou será que nós vamos ter a voz de fato de falar em algum momento e ser respondidos, né? Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo ou live do canal. Considere apoiar o canal, tá? É isso, valeu. Adentre os nossos grupos aí na descrição também, tá? Se inscreva no canal Abiayala e no canal do Leitor Subversivo. Até a próxima.